Vou te mostrar como emagrecer mais de 4 quilos por mês, comendo as coisas que você gosta e nunca mais vai ter medo de engordar. Hoje viemos aqui com mais uma história, né? Uma história inspiradora de emagrecimento verdadeiro. Fico muito feliz de trazer essas histórias aqui, porque são histórias de pessoas como você, como eu, né? Pessoas que estavam aí presas no sofrimento, nas dietas, não conseguiam emagrecer de jeito nenhum, ou se conseguiam, engordava tudo de novo. Bem típico das pessoas que vivem no mundo da Luluzinha, né? O mundo das dietas e dos cardápios, do sofrimento. Mas graças a Deus, né? Também são pessoas corajosas, como você e como eu, né? Que disseram sim, saíram aí do mundo da Luluzinha e agora estão aí, emagrecendo, comendo as coisas que gostam, né? Aprendendo a fazer escolhas aqui no Movimento Change, aplicando a metodologia. Gente, sem cardápio, sem remédio, sabe? Vencendo a fome emocional, como a Marcela que vai vir aqui agora contar pra gente, né? Que era um grande desafio para ela. É para mim também, aposto que é para você também, hein? Vencendo a ansiedade, a depressão, vencendo elas próprias. Eu venci, você também pode. Esses dias que você apareceu na live, lá no nosso encontro, olha as bochechas, gente. Olha a diferença dessa gata que está aqui. Nossa, voltei a querer tirar foto. Querida, que delícia. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada, Lu, pelo convite. Marcela, tá frio aí ou já tá esquentando? Tá esquentando, tá na transição. Pra gente tá calor, mas tipo 10 graus. Gente, a Marcela mora lá no Canadá. Para vocês verem que a mudança de estilo de vida, que não tem cardápio mesmo, não tem nada para seguir assim, que ela tá lá se virando muito bem, emagreceu horrores. Ela que vai contar. Conta aí, quantos quilos você emagreceu usando o método Movimento Change? Então, se eu for começar desde antes, né, da semana do emagrecimento, da primeira vez que eu ouvi falar, 21 quilos. 21,4 hoje. Morri, mas passo 10. E eu vou falar, 15, depois que eu entrei para a turma 15, eu já perdi quase 16, mas mesmo antes que eu comecei, né, como né, vai ter agora a semana do desafio, eu comecei 2 semanas antes, então já tinha perdido mais quase 5. E a minha meta, que parecia assim tão distante, né, que eram 22 quilos, eu estou a 500 gramas da minha meta do IMC Verde. Marcela, 500 gramas? Gente, presta atenção. É emocionante. Olha quanto tempo tem isso. Quanto tempo que foi o seu sim para você, Marcela? Foi 24 de janeiro. Então, 3 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Quase 4 meses. 3 Incrível. meses e 19 dias, talvez? 3,5 quilos e 400. Conta, vem aqui pra você ver ela, como que ela tá linda de morrer. Meu Deus, Marcela, tá cheio de sacola na mão. Lá vem ele. Pode aparecer aqui, meu filho. Agora já contei que você tá aqui, não tem presente pra mim, viu, gente? É só mesmo. Só compras saudáveis. Só coisas saudáveis, só coisas saudáveis. Cheguei a tempo, graças a Deus. Olá! Tudo bom? Cheguei a tempo. Maravilha, melhor agora. Falta 500 gramas para ela alcançar. A minha meta de 22 quilos. IMC Verde. Em 3 meses. Marcela, eu não tenho dúvida nenhuma, sabe por quê? Porque o seu comprometimento, a sua participação, vai nos encontros, sempre está com uma palavra bacana ali, amiga, vontade de ganhar o jogo. Né? Vontade de ganhar o jogo. E assim, eu tinha esse número, eu tenho ele anotado aqui no meu caderno, que eu tenho meu caderno, eu não sou do computador, né? Então eu não tenho aplicativo, mas eu tenho um caderninho que eu escrevo tudo, reflexão, gratidão, tudo. E eu tenho lá na primeira página, né, onde eu comecei e onde eu quero chegar. E aí, a primeira vez que eu olhei, parecia assim muito distante mesmo, né? Obviamente. Mas eu falei assim, não, isso eu estou caminhando para lá, mas eu coloquei um prazo curto, assim, eu quero ir nessa direção. E aí fui de quilo em quilo, né? Falei assim, não, minha meta da semana é 1 quilo,
800 gramas. E vou te dizer que, assim, foi surpreendente, né? O quanto que foi rápido, assim, de estar tão perto. Até eu fico meio chocada, porque eu não passei fome, necessidade, restrição, nada. Então, assim, eu tô essa meta toda e tô muito feliz, né? Com a minha rotina, sabe? Assim, não tô sofrendo. Então, é fantástico. É fantástico. Por isso que eu falo para todo mundo, gente, vocês estão... primeira coisa é a pessoa, né? É a decisão pessoal, né? Mas se você tá com esse desejo, com essa decisão pessoal, mas tá sem saber o caminho, assim, tá meio perdido, entra e vive a experiência, porque assim, não tem explicação. A semana do desafio é um ótimo início para você ter uma noção e você já começar a ver resultado. Mas eu vejo, assim, a cada dia que eu vou ficando no processo, como que vocês têm eu não sei nem falar, esse movimento, esse sistema, ele é muito rico, assim, ele sempre vai te acrescentando coisas novas, você vai aprendendo mais e vai ficando mais profundo. Eu sou encantada, assim. Que maravilha, Marcela, que você está fazendo uma trajetória maravilhosa. Deixa eu ficar aqui do lado te ouvindo, então. Um beijo enorme. Obrigado, viu, minha querida? Obrigada, Alexandre. Não podia deixar ele de fora dessa, não. Oh, meu Deus, que sucesso, gente. E morando no país frio, como diz o Marcelo. É isso aí, morando no país frio. Então, vamos lá. Vamos voltar à história. Gente, para quem está chegando agora, eu estou conversando com a Marcela. Marcela está vencendo aí, tá construindo um caminho seguro para onde ela quer ir. Já emagreceu? Conta de novo, Marcela. Um monte de gente entrou. Quantos quilos você emagreceu desde que você começou a utilizar a metodologia do Movimento Change? 21 quilos. Tá 500 gramas da tão sonhada meta verde. O IMC da saúde, que é disso que a gente está falando, né, Marcela? É claro que olhar no espelho, fazer uma live com esse rosto fininho, usar o short que você já mostrou. Recuperar roupas, muitas roupas recuperadas, assim, não tem preço. Fantástico. Não tem preço. Mas tem uma história por trás disso aí. Então, vamos lá. Como foi antes de vir para o Movimento Change, Marcela? Você brigava com a balança, fazia dieta? Como é essa história? Então, eu já tive vários momentos da minha vida que eu estive acima do peso, né? Acho que nunca fui aquela pessoa assim, magérrima, né? Sempre tive esse meio limite. Aí engordava um pouco. Já tive outros momentos que eu consegui emagrecer também. Nunca com dieta radical, remédio, porque isso não me convence. Eu não tenho esse apelo na minha vida, mas com nutricionista ou com alguns métodos, assim, com muito esforço, já tinha conseguido outras vezes. Mas, há alguns anos atrás, eu comecei um processo de engordar, e aí que eu passei muito da conta, né? Então, já estava um pouco, tipo, uns 10 quilos acima, e no ano passado eu simplesmente me perdi, assim, e engordei muito, muito, desde que eu vim para cá 2 anos, assim, mais 10 quilos. Então, no fim do ano passado, né? Essa questão de mudança de país, de rotina e a pandemia, né? Distante. Exatamente. Então, toda mudança que eu fiz de vida, assim, né? Longe da família, dos amigos, já gera uma certa ansiedade, né? Emocional, que eu tenho essa questão de comer, e quando eu tô... Né, eu tinha, né? Essa questão de comer, quando eu tava cansada, estressada, triste, enfim. E a pandemia, porque aí você fica nessa desculpa, tô dentro de casa, outro vão beber uma aqui com meu marido e tal. E aí, só que eu cheguei e comecei muito, muito gorda, perder roupas, muitas dores no corpo. Eu adorava fazer exercício, correr, não conseguia correr mais. E infeliz mesmo, né? Não tava tirando foto mais. Infeliz, apesar de ter várias coisas positivas assim, na minha vida, família, trabalho, várias conquistas, essa parte estava em desequilíbrio, assim, eu estava muito triste, né? E aí fui
mesmo ano passado, eu tive assim, eu sabia que eu queria mudar, mas eu tentei algumas vezes, assim, por minha conta, mas ficava uma semana, perdia 1 quilo e aí fraquejava, sabe? Eu tava me sentindo muito sem força para prosseguir no processo, assim, um pouco perdida. E aí, no fim do ano, eu falei assim, olha, né, não tem condição, conversei com o Bruno, com meu marido, falei assim, realmente eu preciso tomar um rumo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas fiz lá a resolução de fim de ano, conversei, né, com o universo, com Deus, assim, olha, eu não quero, isso não sou eu quero ser diferente em 2021. Eu coloquei até na minha cabeça, no meu aniversário, que é julho, eu quero estar mais em paz com o espelho, com a balança, com a saúde. E eu tava vendo que não era só a estética, né? Eu tava vendo que eu tava caminhando para um caminho ruim de saúde mesmo, sabe? Tava me destruindo. E aí coloquei isso e falei pro Bruno, eu vou precisar de uma ajuda que eu não tô dando conta, não tô me sentindo capaz de fazer sozinha. Só que eu não sabia o quê, sabe? Eu aqui distante, então eu falei assim, olha, do jeito que eu sou, eu vou ter que contratar uma nutricionista, um psicólogo e um personal trainer, porque é uma dimensão muito ampla, né? Porque não é só comida, assim. E aí eu falei assim, aí eu falei assim, pronto. E aí eu comecei esse ano, em janeiro, a fazer um pouquinho de atividade física em casa, no aplicativo, porque neve caindo lá fora, estava muito difícil de ir pro lado de fora, academia fechada. Aí comecei um aplicativo de yoga e HIIT. E eu lembro que eu comecei com 5 minutos de cada. Eu tava querendo morrer, porque eu tava pesada, eu não conseguia, assim, uma pessoa que sempre gostou de atividade física, foi muito chocante para mim, esse é o primeiro. E aí, depois de uma semana, eu recebi uma mensagem da minha amiga do coração, da Verônica, minha amiga irmã, que tá nessa jornada comigo, que é uma mensagem com o print da live que ia começar da semana do desafio. Ia começar daqui meia hora. Assim, ela falou, olha, amiga, olha isso aqui. A Carol fez, que é uma amiga em comum, e ela gostou muito. É um programa que mistura nutrição funcional com a psicologia positiva, e vai ter uma semana de teste gratuito. Vamos? Eu, na mesma hora, eu acho que eu tive sei lá, um feeling, um sinal. Eu falei assim, vamos. Na hora a gente já tirou foto da balança, eu e ela, a gente nem sabia desse negócio de balança lá. E eu já falei, olha minha balança, 82,9. Pensa, eu tenho 1,57, obesidade, né? Eu nem sabia que era obesidade, que eu não media IMC na época, depois que eu fui fazer. E aí eu falei assim, não, então vamos. Aí ali eu já vi aquela fotinha do GPS, porque GPS é tipo os passos básicos do movimento Change. Por onde começar, né? Que são instruções muito simples, comer de 3 em 3 horas, beber muita água, se pesar todos os dias. Então, já peguei aqueles passos, falei assim, ok, eu acho que são passos legais, concordo com isso, fez sentido para mim. Já comecei naquele dia, e 30 dias, né, de detox, né, sem açúcar e sem álcool. Também já comecei naquele mesmo dia, foi um sábado, né, meu último drink tinha sido na sexta. Sábado. E aí fui assistir a live para entender onde que eu tô, para onde que eu vou, né. E ali já comecei a semana no Facebook um pouco, bastante perdida ainda, né, mas construindo de pedacinho em pedacinho, fazendo o que eu entendia. E só com esses primeiros passos e aceitando a metodologia, tipo assim, entrei de cabeça, mesmo que no começo eu não entendia tudo. Algumas coisas, mas por quê? Que bobagem, tirar foto, não sei. Mas tanto que no começo eu tinha um pouco de restrição com Facebook, com WhatsApp. Assim, mas eu falei assim, não, vamos tentar, né? Para falar que funciona ou não funciona, eu tenho que viver a experiência. Então, mesmo me desafiando com algumas coisas, fui começando. E os resultados foram vindo. Não só na balança, mas assim, de disposição, de eu diminuir, tipo, porque eu fiquei, na verdade, fiquei muito mais de 30 dias sem álcool e sem bebida, sem álcool e sem açúcar. E eu achei que eu ia pirar, né? Principalmente o açúcar, álcool, eu acho que seria mais fácil. Mas não, o fato de não comer açúcar diminuiu minha vontade de comer açúcar. Então, assim, aí eu fui descobrindo, né?
E aí fui me apaixonando, eu falei, quando acabou a semana de teste, eu falei assim, não, eu quero saber mais. E eu acho que é o melhor investimento, né, que eu pude fazer na minha vida. E aí tô indo, mesmo, tô caminhando todo dia, um pouquinho mais, e feliz demais, assim, com esse processo. Muito Olha bacana. isso, gente. Olha que história, gente. Você falou pontos importantíssimos aqui. Gente, já que eu estou tentando, mesmo sem fazer esse sentido para mim, eu tenho que ir, né? Resolvi viver a experiência e tá É, vivendo ao pé da letra. E muito importante, tô. outra coisa que você falou, eu entendi aonde que eu estava e aonde eu queria ir. É um processo, né, Marcela? É um É, processo desafiador, porque tem dia que a gente tem vontade mesmo, tem dia que a compulsão chega mesmo. E foi um ponto é. marcante que você falou, né? Eu queria, minha maior dificuldade, né, era essa fome emocional. Conta um pouquinho como é que você está fazendo para vencer essa fome emocional, porque ela continua existindo, certo? Continua. Então, eu venho percebendo que o que acontece é que eu estava muito, muito desconectada de mim mesma, sabe? Eu estava, sei lá, eu relaxei no sentido assim, vou comer mesmo, não tava pensando, eu tava comendo sem pensar, sem consciência. Então, eu acho que esse fato de trazer a consciência para o que eu tô comendo, fazer escolhas melhores, isso equilibrou, eu acho, tanto emocionalmente quanto equilibrou meu corpo, né? Que eu aprendi também com a Júnia, que essa compulsão não é só, pode começar emocional, mas ela mexe com nossos hormônios, mexe com o corpo fisicamente e gera esse ciclo vicioso. Então, quanto mais você come, né, questão açúcar e muito farinha branca, o seu corpo ele fica mais inflamado e ele pede mais. Então, era uma coisa que eu achava que era ser emocional, mas depois eu percebi que é físico também, né? Fisiológico. Então, quando você quebra o ciclo, pelo menos essa necessidade física melhora muito. Então, é mais fácil da gente se equilibrar. E aí, a emocional ainda tem. O que é que acontece? Eu estava refletindo sobre isso. Porque a minha primeira fase, foi nos 2 primeiros meses, eu considero que foi. Não sei se é a melhor fase, mas foi praticamente fácil. Eu me senti. Porque eu fico falando que foi tipo namoro novo, sabe? Assim, aquela Aham. paixão, aquele amor, aquela adrenalina e resultado, e muita descoberta, né? Alimento novo. Eu me redescobri na cozinha. Não sou chefe, não sou cozinheiro, sou nada, mas assim, tô gostando de ir pra cozinha, testar receita nova e sabores novos. Foi assim, de poucos momentos que me desafiaram muito, poucos. E aí agora, resultado ótimo. E agora eu tô na segunda fase. E aí eu até falei lá numa reunião que eu tô tendo mais dificuldades nessa fase. Tô mesmo, assim, Vamos. especificamente nessa parte de ânsia de comer um doce, um negocinho assim diferente, sabe? E aí, o que que acontece? Aí eu já falei que essa fase é quando o namoro já não tá tão novo mais. E aí você começa a já ver os mais defeitos, mas ao mesmo tempo o amor vai ficando mais profundo. Porque eu precisei refletir mais o que está acontecendo, sabe? Então, assim, e foi difícil, mas eu já descobri algumas coisas. Eu consegui refletir assim, olha, isso aqui, esse fato emocional, tá me angustiando lá dentro, que é uma coisa geralmente que eu não consigo, toda vez que eu não consigo falar, expressar, tem um problema muito, muito difícil, eu sinto essa vontade de comer. Então, eu consegui conversar comigo mesmo. Então, essa é a questão, não consegui resolver a questão, não, mas eu consegui assumir para mim mesmo que isso estava me gerando Existe. tristeza, ansiedade, e isso impressionante que me trouxe um pouco para o controle. Outra coisa, percebi que participei do grupo, todas as vezes que eu balancei, que eu estava me sentindo vulnerável, eu, eu dividi essa vulnerabilidade no grupo e eu fui, assim, acolhida, carregada de uma forma
que faz toda a diferença, sabe? Então, assim, né, participar e ouvir as histórias das pessoas e a força, as mensagens, isso nesses momentos difíceis me deu muita sustentação. Então, é o quê? Uma autoanálise. Por exemplo, eu percebi que nessas semanas que eu estava mais, um pouco mais tendendo ao descontrole, eu descobri, porque a gente come de 3 em 3 horas, né? E, só que, ao longo desses 2 meses, dependendo da sua rotina do dia, às vezes por causa do trabalho, de logística, tinha algumas refeições que eu ficava 4 horas, 4 horas e meia, sem problema, assim, dependendo do... E aí eu descobri que nessa semana do meio de desconto, se eu passasse 3 horas e meia na refeição seguinte, eu já tinha muita compulsão. Então, assim, é uma coisa muito pessoal, muito específica, mas eu falei assim, tô sentindo essa vontade, eu vou comer assim no prego, 3 em 3 horas, 3 em 3 horas. E isso também me ajudou a ter mais controle. Então é isso, é tipo um autoconhecimento, o grupo e outra coisa também, deu vontade? Vai lá para nossa plataforma e assiste uma aula, bem. Porque eu tô lá com a compulsão, eu vou lá, pá, tem uma aula sobre como controlar a compulsão. Aí, também, na mesma fase, assisti uma aula da Lu, maravilhosa, falando sobre, eu não sei se eu vou saber as palavras corretas, mas sobre como escrever a nossa história, como mudar a nossa história dominante. E aí foi... Então, essas aulas agora na segunda fase, num nível muito mais profundo, não é só de comida, né? Você começa a entender umas coisas mais profundas, porque a alimentação é muito mais, né, do que... Emagrecer é muito mais do que balanço calórico negativo, né? Então, assim, aí eu comecei a refletir, né, sobre como que eu conto a minha história, como que eu me vejo. E, assim, tá sendo muito, muito transformador no nível mais profundo agora, né? Tá sendo maravilhoso, assim. Isso. Então, o que eu descobri é isso. Eu tô descobrindo. Eu não preciso falar nada, eu tô aqui caladinha, ó. O Fala caderninho demais. seu tá aí, né? O meu aqui também tá. O meu tá aqui, o meu tá aqui. Aqui as reflexões. Aqui, o que é que eu como? Olha. O que é que eu... Ó, o que é que eu como em cada refeição. E aí, com o tempo, o caderno foi evoluindo, né? Aí depois, então eu ponho a data, o peso, o que é que eu como em cada refeição. Aí coisas que foi intestino, eu ponho positivo ou negativo, porque isso é um desafio para mim, assim, que ainda está até hoje. Coloco pauzinhos, assim, para medir quantas águas que eu tomei no dia, então eu sei quantos copos de água. E aí, com o tempo, entrou aqui gratidão. Todos os dias eu escrevo as coisas que eu tenho gratidão pelo dia. E, enfim, e qualquer coisa que eu acho que saiu Se eu tenho uma coisa que eu fiz muito bacana, assim, nossa, hoje eu tive live com a Lu. Aí escrevo. Então, assim, hoje eu dormi mal pra caramba, hoje eu tive um estresse, hoje eu chutei o balde, escrevo também. Isso me ajuda tanto a refletir quando eu escrevo e também de entender. Escrevo quando eu tô menstruada, porque eu já comecei a entender meu ciclo. Olha, isso aqui funciona. No começo, eu ia muito bem. Aí na semana da menstruação, ou eu ganhava um pouquinho, ou no máximo eu mantinha. Agora, último mês, mesmo tirando essa semana que eu tive mesmo na semana de menstruação eu consegui perder. Não sei porquê, assim, mas você vai conseguindo entender melhor, né? O seu funcionamento, assim. E o corpo que eu acho que vai tem coisas modulando, que... né? Exatamente. E se você não tem escrito, você acha que você sabe, mas você vai confundindo um pouco, tal. Então, assim, o caderno é minha arma, assim, minha ferramenta, que fica na minha sala, cozinha, né? Às vezes que até o Bruno fala assim, não, mas você fica em cima da mesa, tá bom. Aí achei um cantinho lá, mas toda hora eu vou lá, anoto, às vezes eu não consigo anotar, anoto à noite e vou lembrando. É isso, tô lá. É uma viagem sem volta, gente. É isso, né, que a gente quer mesmo para os nossos alunos. Não é emagrecer por um período, isso aqui tá isso. E tá muito dentro do nosso método os seus sentimentos, né? Porque vem a euforia, vem a continuidade, os desafios que antes ali tá indo, começam a ficar mais profundos e pedem mais da gente. Se você não faz, milagre não tem.
né? Se você não Não. se permite essa viagem para dentro de você, porque ela dói, né? Ela dói, ela mexe com as coisas, e você, então, com o seu caderninho, eu acho que fica ainda mais ilustrativo esse processo, né? As coisas, como é que eu estava ali, como é que foi, o que que foi que me levou a esta emoção. Gente, essas emoções. E você falou uma coisa importante que eu não tinha pensado ainda. Eu também tenho muita dificuldade dessa expressão quando a coisa vai desagradar o outro, sabe? De eu chegar para o Alexandre, para a Duda, para alguém e falar assim: olha, não gostei disso que você fez, não me fez bem. O meu, eu levo, eu falo: ai, gente, pelo amor de Deus, mas eu não sou tão clara. E isso pode ser um gatilho mesmo, né? Eu não coloquei para fora, vou colocar para dentro, né? Eu Isso sou assim. Eu não vai resolver o expresso, que quê? tá muito. é, Vai Isso a gente vai percebendo. O que era mais difícil para você, Marcela, na primeira fase dos passos do GPS ali? O que foi mais desafiador? Ah, Do tomar água, do comer de 3 em 3 água horas? nem tanto, 3 em 3 horas nem. Tô tentando pensar. Eu acho que eu comer com mindful eating, tipo, gastar tempo para comer, parar. Isso até hoje é desafiador. Ah, para mim Eu também. já melhorei, né? Eu já estou muito mais consciente, por exemplo, na preparação, na escolha, tudo isso, mas na hora de sentar e comer, eu estou melhor, estou prestando atenção nos sabores, tentando mastigar, mas assim, ainda Vai no acho que como automático, meio né? rápido, ou então fico meio querendo já resolver a próxima coisa do dia. Isso eu acho que está sendo mais desafiador, É entendeu? desafiador, sim. Sim, foi o primeiro. É um desafio da vida mesmo, né? Da vida esse, porque eu tenho que ficar calma, Luciana. Eu já quero tirar foto, eu já quero tirar foto do prato do Alexandre para poder mostrar para as pessoas o que a É, gente come. Eu já quero. Não, nossa senhora, calma, é, respira. é desligar, parar de olhar o celular durante aquele momento. Isso é um desafio. É um É um desafio desafio. mesmo. E eu tenho E exemplos, né? Porque, como eu estou aqui na casa dos meus pais, meu pai é Change, minha mãe é Change, Alexandre, Fernanda, Duda. Então, eu fico assim, agora com um olhar mais observador, nos tempos de cada um, né? E o Alexandre, que sempre teve essa constituição magra, né? Ele sempre foi magro e hoje ele cuida da saúde, da alta performance. Incrível como ele sempre come mais devagar do que eu desde a vida. Desde a vida, né? o meu marido também, você acredita? Ele não é change ainda, ele come, fica lá, esse pessoal comendo aqui sorvete, pizza na minha frente, né? Mas tudo bem, porque eu vejo até pessoas contando, não, que na minha família agora todo mundo é change, junto, a gente faz. Aqui Tudo. não, gente, eu tenho que confessar, mas eu fiz esse Confesse. problema. A verdade é essa, aqui só eu que sou change, sabe? Mas todo mundo é magrinho, só eu também que estava acima do peso. Mas assim, lógico que o exemplo, alguma coisa influencia, sim, Uhum. devagarzinho, né? Meus meninos, ontem eu fiz de lanche da tarde para eles o sorvete de banana com morango, já pus uma linhaça no meio e eles amaram, amaram. Então, assim, está indo, mas ainda tem comida separada. E aí, à noite eu tô lá comendo a minha coisa, eles estão comendo pizza. Enfim, mas uma coisa, o Bruno sempre, sempre comeu muito devagar. Então, assim, eu lembro que quando a gente namorava no começo era até um pouco irritante, porque a gente sentava para comer e aí eu já tinha acabado e ele estava lá ruminando aquela comida. Eu falei, meu Deus! Então, isso é uma característica dele que talvez por isso até que ele tenha esse peso, né? Ele é mais leve e tal. Estabilizado, né? É Pois aquela é, coisa, né? Incrível isso do Alexandre. E outra coisa que eu reparava, né, no estilo dele, é o beliscar, que às vezes a gente belisca sem ver, eu né? Tem aquela belisco. coisa Amo. ali. A Renata, que está na terceira fase, ela falou assim: Luciana, eu fiz uma descoberta. Eu falei: o quê? Ela falou: essa semente de abóbora fica ali do meu lado. Aí eu cato
o pacotinho de noite e eu fico ali, semente de abóbora, tão saudável e tudo. Tenho certeza que ela está me dificultando no emagrecimento. Eu vou mudar isso, porque é muito automático, né? E você, então, cozinhando, né, Marcela? Às vezes você nem vê mesmo. Você nem vê que tá ali e tudo mais. Então, gente, é treino. Não é porque é mais fácil para um, não é que é mais fácil para o outro. Isso é treino, é hábito. E ver a Marcela falando dessa jornada, que a primeira fase foi mais fácil, e depois a segunda fase, né, já está mais desafiador e tudo, porque a gente acha que em 2 meses acabou. Tem gente que não quer seguir com a gente, está tudo bem. Tá tudo bem, cada um nas suas escolhas e tudo mais. Mas quando a pessoa internaliza isso e entende que 2 meses vai mudar o quê? Outro ponto que eu tenho para te falar, o intestino. Você falou assim, é um desafio para mim até hoje, Marcelo. Vai fazer 5 anos que eu mantenho meu peso. É um desafio para mim até hoje. E aí eu vou lá na Júnia e falo assim, olha, eu desisto dessa porcaria do meu intestino, porque não é possível. Aí ela vira para mim e fala assim, que coisa, né, Luciana? Você levou a vida inteira judiando do seu intestino. E você acha que ele simplesmente vai falar assim, ô bonita, agora eu vou funcionar para você todo dia maravilhoso? Não era assim. Né? Como é que a gente vem? Isso é interessante. Com as aulas, com a Júnia maravilhosa, eu já sabia um pouco, mas assim, eu entendi com muito mais profundidade a importância do nosso intestino na nossa vida. É um órgão assim que é bem subestimado, né? A gente acha que é só lá para absorver e descartar o que não presta, e é muito mais que isso, mas é muito mais que isso. O intestino, ele regula vários hormônios, endorfina, assim, é fantástico, né? Água, e como que a gente judia assim desde muito novo, e tanto com alimentos ruins, como falta de água, como hábitos ruins, porque eu sei disso, assim, eu estudei, né, uma especialização em saúde da mulher, e uma das coisas que a gente estuda é sobre constipação. E tem até a questão, além da questão alimentar, da falta de exercício, tem a questão do hábito. A gente, desde muito cedo, a gente inibe o reflexo de defecação. Porque eu era assim, né? Não, eu só faço cocô dentro de casa. Dentro de casa. Viajei, banheiro de fora, meu trabalho, que vergonha. Então, eu tinha esse negócio na minha cabeça desde muito nova, que eu nem percebi. Eu fui refletir sobre isso quando eu fiz essa especialização. E aí eu comecei nesse processo, mas até hoje eu ainda tenho que me lembrar. Eu me dei permissão. É um assunto assim meio estranho, né? Falar de cocô, mas... Perfeito. Olha aí, a outra dona do cocô já está aqui colocando cocô para tudo que é lado, toda feliz. É a especialização dela, né? Modulação intestinal. E a gente ainda tem esse preconceito mesmo, né? Então, me permitir, eu falo assim, desse processo todo, eu falei assim, olha, tá difícil esse intestino, tô fazendo exercício, água, essa parte, sim. E eu também fiz eu sou meio doida, eu falei assim, conversei comigo mesmo, meu intestino, falei assim, querido, nós estamos trabalhando junto, e a partir de agora eu vou prestar atenção em você. A hora que você quiser funcionar, eu vou te respeitar, vou largar o que eu estiver fazendo e vou lá. Isso é uma coisa tão boba, até meio ridículo de falar, né? Eu acho que eu nunca tinha falado isso pra ninguém, mas faz uma diferença, assim, porque é tipo dar uma permissão para ele, que eu sempre falei, não, agora não, intestino, agora não tá na hora, não estou num lugar adequado, eu estou dando permissão, assim, meu filho, você quer funcionar? Vai lá, eu vou dar condições. E eu sei que isso é longo, é um processo bem longo, mas estamos aí, estamos tentando. Sem desesperar, né? Sem falar Fernanda, assim, nada de desespero. A Fernanda, que é do seu grupo, falando. Agora eu olho, avalio e dou nota pro meu. Tem a escalinha, né? Do tipo. Tem é verdade. A escalinha de Bristol. Não, o meu ainda tá com a nota baixa. Ô, gente, o nosso cocô, de quem é do Movimento Change, o nosso objetivo é um cocô
número 4, que é o cocô da Gisele Bündchen, que eu apelidei carinhosamente, né? Aquela coisa maravilhosa. E você sabe que você está falando aí desse bloqueio, né? Tô lembrando aqui de uma coisa, Marcela, quando a gente ainda estava podendo sair, né? Ir a restaurante. Olha, gente, eu tenho que confessar, Alexandre está aqui do lado, não vai me deixar mentir. Eu ia para o banheiro, pedia comida, eu falava com ele assim, aí eu vou ao banheiro rapidinho. Aí eu voltava e ele falava assim, nossa. Aí eu falei, ai, é porque eu não posso reprimir a minha vontade de ir no banheiro. Ele falou, não é possível. Aí a gente chegava, eu tô falando mentira? Hein, Alexandre? Não. A gente chegava nos restaurantes, aí ele falava, Luciana, pelo amor de Deus, preste atenção. Gente, Marcela, parecia que despertava um gatilho. E eu, antes, ficava com vergonha, e agora não. Eu tenho até aquelas toalhinhas, assim, de dentro da bolsa que você pode forrar, assim, ó, minha filha, não passa aperto. Em lugar, nem nas caminhadas. Ave Maria, na Serra do Cipó que me escute. Mas, gente, eu tenho que respeitar, não vou ficar segurando. O que eu quero que trabalhe a meu favor. É isso aí, é parceria. Tem que trabalhar a nosso favor. O negócio não dá para aprender mesmo, não. Não dá para aprender. Olha a Mari falando. Ficava uma semana sem fazer cocô. Ave Maria. A gente fica enfesado, né, Marcelo? É terrível. Fica enfesado, né? Afeta o humor. Tem sentido. Tem sentido. Mas, assim, eu já percebo algumas melhoras, sim. Mais sutil, né? Outros aspectos melhoraram, assim, 100%, assim, né? Mas a questão do intestino, a melhora está sendo mais lenta. Mas eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Então, é isso. Mesmo que não seja tudo, assim, perfeito e tal, mas eu sei que eu estou caminhando no sentido certo, então tá, beleza. Vamos dar um tempo, dar uns anos aí, né? Maravilha. Porque isso, eu quero... O perder o peso foi fantástico, né? Mas eu quero aprender a transformar isso numa coisa para minha vida, né? Então, é o que eu tô tentando, assim, tô nessa vibe aí. É isso aí, sabe? Do caminho, né? Porque quando a gente pensa, né? Poxa, 22 quilos eu vou precisar perder para eu entrar no IMC da saúde. Né? Quando eu pensava 50 quilos, meu Deus do céu, o que eu fiz comigo, né? Muitas vezes isso pode ser um fator de bloqueio, de verdade, né? É uma coisa, é louco demais. Nossa, a sua live, eu, assim, sinceramente, todo mundo tá gravado lá, a gente assiste, porque é muito emocionante. E, assim, é um aprendizado para todo mundo, porque não existe isso de eu tô gorda demais, já passou meu tempo, de não tem jeito mais, ou que eu tenho diabetes, não sei o quê, não consigo, não posso de remédio. Não existe isso. Comece onde você está, faz o que você consegue, e aí vai evoluindo a partir daí. Né? Eu tenho uma frase que eu comecei na minha terapia com a minha querida Andréia lá no Brasil, que agora não tô mais com ela, mas ela é a cara da Júnia. Eu olho para a Júnia e eu acho que eu estou conversando com a minha terapeuta, então eu acho que eu tenho essa sinergia. E aí a gente trabalhou muito isso para mim, né? Meu mantra de trabalho era feito é melhor que perfeito. Porque eu tinha percebido esse meu padrão de meio perfeccionista e que eu via uma tarefa e eu achava que estava difícil demais para mim, que às vezes nem era, mas era esse mindset, né? Aí eu deixava de fazer. Eu não falava que eu ia deixar, mas lá dentro de mim eu me bloqueava, né? Então, aí a gente começou a trabalhar com isso. Feito é melhor que perfeito. Isso não é fazer as coisas, no meu caso, fazer de qualquer forma. Eu sempre tento fazer o meu melhor. Só que o meu melhor naquele momento, às vezes, não vai ser o melhor que eu queria fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, isso casou esse processo meu que eu já estava fazendo, mas depois vim para o Canadá, deu uma destrambelhada. E agora me resgatou muito, né? Então, agora eu faço assim, na primeira semana, sem entender nada,
Mas é isso, eu assim, então beleza, comecei a beber água. Água é fácil, vamos beber água. Eu achava que eu bebia muita água, eu gosto de água, não é sofrido, mas eu falei assim, mas vou beber mais. Eu tinha percebido, aí eu comecei a perceber o quê? Eu sempre bebi muita água. Mas no ano passado, com a pandemia, eu ia para aula, ia para o meu trabalho, e aí eu ficava, eu percebi, porque antes eu sempre bebi garrafas de água. Com a pandemia, medo, máscara, eu parei de beber água, porque eu não queria, tipo, parar, lavar a mão, tirar a máscara, beber. Então, eu meio que, por uma condição do momento, eu percebia que quando eu estava em casa, eu bebia. Mas eu falei assim, gente, no meu trabalho, ou na escola, às vezes eu tô ficando lá 4 horas, vai mais um ônibus, e não bebo água, com medo de sei lá, né, de comer pirado, assim. E aí, agora eu comecei, então eu me reorganizei. Então, vou para aula, vou para o trabalho com a garrafona de água. Parar para comer é mais difícil, mas água, você vai, eu passo um álcool gel, tiro, vou no cantinho, bebo. Então, assim, é uma questão de criar a oportunidade lá. Então, começa com o simples e aí, aos poucos, você vai introduzindo novas coisas. Carbo restrito. O que é esse carbo restrito? Eu e Verônica, vai assim, Verônica, minha filha, o que é esse carbo restrito? O que é isso? Não sei o quê. E aí, depois a gente descobriu, assim, que a gente foi cometendo uns errozinhos, né? Claro. Uma A coisa que eu ideia achava é que essa, não né, tinha Marcela? açúcar, e aí tinha, e comi o açúcar, mas assim, aí começa de novo, carbo restrito, isso pode, uva, não, é carbo restrito, assim, como assim? Eu comia igual pipoca. Então, e assim, eu nunca tive medo de carbo restrito, não. Eu amo comer, amo carboidrato, mas eu percebi que eu era a louca do carboidrato, né? Porque era todas as refeições, assim. Tanto que essa semana da cetogênica foi um desafio grande na primeira fase, mas nessa fase eu tô mais tranquila. Eu aceitei, não é uma alimentação que eu me sinto feliz. Mas mas meu corpo está feliz, eu tô disposta, não estou com fome, estou tentando sentir o sabor do alimento, mas eu falo assim, ok, essa semana, mas eu comia, era todas as refeições minhas tinham carbo pesado, e muita quantidade, muita, porque é o que me dava, assim, aquela, sei lá, sentir em casa, né? E aí, o que eu quero dizer, assim, para quem está começando e que às vezes fica achando que é muito difícil de ficar sem assim, restringir o carbo, sem açúcar e sem álcool, a gente aprende no movimento Change a focar no positivo, né? Então, minha mente, meu corpo não estavam preocupados com o que eu tirei, com o açúcar que eu tirei. Eu sei, não é assim uma coisa, eu sabia, foi muito consciente, mas eu trouxe tantas coisas, a quantidade de alimentos que eu experimentei. Ontem eu estava limpando meu celular, aí eu fui passando pelas fotos, aí eu passei pelas fotos de todas as minhas, a gente tira foto das refeições todas, né? Eu fiquei chocada com esses meus últimos meses, dos meus pratos. Eu fiquei tão orgulhosa, porque tem tantos alimentos novos, tanta variedade, tanta cor, e coisas gostosas. Então, assim, eu tirei o açúcar branco, o açúcar. Mas eu aprendi tanto, eu trouxe tantas coisas novas, sabe? Que eu, assim, eu senti muito mais abundância do que falta. Para dizer bem, tô falando com sinceridade. Senti falta também, lógico. Mas eu tive muito mais coisas agregadas do que. Porque antes, sem esse preparo todo, se me falar assim, você vai comer um carboidrato por dia, restrito. Eu não ia saber o que fazer com as minhas outras refeições. E aí eu senti falta mesmo. Eu comia meu arroz no almoço. O que eu vou comer na janta? Então, hoje, assim, lógico que foi um processo, mas eu sei tantas opções, né? E se eu tiro o carbo, abre um leque de outras coisas que eu posso comer no lugar. E eu tô assim, apaixonada como, assim, esse meu resgate na cozinha e no alimento. Eu tô, assim, bem feliz com isso, sabe? Assim, novos prazeres mesmo, né? Porque eu converso também muito com a Verônica que nosso prazer como Belo Horizontina é sentar ou em casa ou no boteco e comer e beber,
Mas não é comer e beber, é comer e beber, assim, horas e horas seguidas. Eu não sei, assim, muitas pessoas que eu conheço, assim, pelo menos o meu ciclo é assim. Então, uma cerveja, outra cerveja, outra cerveja, tira gosto, acabou um, porque a gente não consegue ter, a gente, assim, muita gente, mas eu, ter aquele momento de prazer que não seja associado a estar bebendo com aquela alegriazinha do álcool e mastigando. Conta para todo mundo o que é emagrecimento verdadeiro para você. Então, eu acho que é emagrecer com saúde, com alegria, né? Enxergando a alimentação como uma fonte de saúde e de alegria, e não como uma fonte de restrição e de sofrimento. Porque eu acho que é só assim que a gente consegue fazer de forma sustentável e duradoura, né? Eu acho que é isso, assim, que eu tenho aprendido. E saber que é mais do que só comida. Vamos com tudo. Vamos com Um prazer. só... Bora, Arrasou, bora. Marcela. Arrasou, minha querida. Abraço. Com certeza. Um beijo, obrigada, obrigada. Tchau. Até mais.